Oi pessoal, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês um pouco sobre o podcast. Primeiro eu vou explicar para vocês mais ou menos o que é um podcast, qual é a natureza do podcast e depois eu vou dar um resumo do processo de produção, o que a gente tem que fazer para produzir um podcast. Vamos lá. Gente, o podcast é basicamente a velha e boa conversa. O tipo de comunicação que talvez seja o mais antigo da raça humana. A gente começou a desenvolver um jeito de falar, conseguiu que duas pessoas trocassem informações, trocassem ideias, assim começassem a trabalhar juntas. Isso na aurora da humanidade, na pré-história, no início da pré-história. E a partir daí, sempre ao longo da história, a gente conversa. A gente inventou a escrita, a gente inventou o desenho, a pintura, a fotografia, o teatro, o cinema, a multimídia, mas a gente continua falando. Aliás, a gente aprende primeiro, antes de qualquer coisa, a ouvir e falar. A primeira forma de comunicação que uma criança aprende é através da fala, e isso continua com a gente ao longo de toda a vida. Muito bem. De onde surgiu a palavra podcast? Isso vem do iPod, aquele aparelhinho para tocar arquivos de áudio em MP3, que foi inventado pela Apple, com o termo broadcast, que é o termo em inglês, significa transmissão, é utilizado para rádio e televisão na língua inglesa. Então, virou podcast, ou seja, a disseminação de programas de áudio, inicialmente de áudio, agora também se usa com vídeo, através da internet. Por que a gente produz um podcast? Porque a gente quer compartilhar informação. E essa é uma maneira bacana. A gente grava a mensagem da gente, a gente grava a conversa da gente, a gente grava o conteúdo da gente e publica na internet, e as pessoas vão poder ouvir aonde e quando quiserem ouvir. Como eu estava falando para vocês sobre a comunicação oral, ela tem algumas vantagens que são coisas próprias somente da fala, da conversa, do som. A gente pode ouvir um podcast enquanto está fazendo outras coisas, enquanto a gente está fazendo alguns tipos de trabalho, enquanto a gente está dirigindo, enquanto a gente está fazendo tarefas na casa, coisa que a gente não pode fazer se estivesse lendo um livro ou, por exemplo, vendo um vídeo. Então sempre vai ter uma hora e um momento para a gente ouvir uma conversa, que isso vem desde os tempos, como eu falei, dos tempos do nascimento da humanidade. Bom, existem tipos diferentes de podcasts. A gente tem a entrevista, o famoso talk show, a conversa, que é muito popular no Brasil, porque o brasileiro adora conversar. Existe a mesa redonda, o debate, que é uma variação dessa conversa. Existe o documentário, que aí eu vou desenvolver um tema, eu tenho que fazer uma pesquisa sobre um tema e depois eu vou apresentar, o que se sabe sobre que informações eu tenho sobre esse assunto. Existe também a velha e boa contação de histórias, a ficção, que pode ser humorístico, drama, terror, romance, aventura, etc. Aí nós vamos contar uma história. E no áudio a gente vai ter o auxílio luxuoso também dos ruídos, dos efeitos sonoros e da música. A gente pode também fazer um informativo de cunho mais jornalístico, a gente vai apurar informações e notícias e vai relatar elas oralmente, e também como material educacional, que tanto o documentário como o informativo, enfim, mas um podcast que tem como objetivo servir como material didático, como é o caso desse vídeo que eu estou gravando aqui. Muito bem. Qual é a estrutura, que elementos um podcast tem? Primeiro, tem uma abertura, A gente precisa identificar, dizer que assunto é esse que nós vamos falar, que nome dessa produção, quem vai apresentar, quem vai falar, sobre o que vamos falar.
No caso de eu estar falando do estilo jornalístico, de eu estar falando de um talk show, de debates, eu preciso ter um mediador, um âncora, que é aquela pessoa que vai conduzir a conversa. No caso de jornalismo, um entrevistador, um jornalista preparado para entrevistar. Também preciso, né, de ruídos, de efeitos sonoros. Existem bancos de efeitos sonoros de ruídos que a gente pode alugar, a gente pode licenciar. Existem alguns bancos que oferecem gratuitamente para esse uso. E também precisamos de música, né, que ao pé da letra também a gente precisa de licença do compositor da música e de quem produziu aquela gravação para usar comercialmente aquela música. Mas esse é outro assunto, a gente tem que fazer um outro podcast para explicar direito autoral. O que mais a gente precisa? Os equipamentos. A gente precisa de um estúdio de gravação ou um espaço acusticamente adequado, que não tem muita reverberação, o popular eco, de forma que fica bem gravado, ou seja, as palavras são bem escutadas sem eco. Eco atrapalha a compreensão da gente, cansa o ouvinte. A gente precisa de microfones, a gente precisa de um gravador de áudio portátil, se a gente vai fazer reportagens na rua ou vai entrevistar alguma pessoa em outro lugar, é mais prático levar um gravador digital portátil. Muitos celulares hoje têm aplicativos bons para gravar e os microfones também são bons, dá para usar celular muitas vezes. Os jornalistas hoje estão usando muito celular. Precisa de um computador e um aplicativo, um programa de gravação e edição de áudio para a gente depois finalizar, editar e mixar o programa. Lembrando que existem muitas plataformas de distribuição. Depois que ficar pronto o programa, o podcast, eu tenho que distribuir, tenho que colocar na internet para que as pessoas possam baixar e ouvir. Então, aí eu tenho os mais populares, o Spotify, o Apple Podcast, o YouTube, que hoje é muito utilizado, cada vez mais está se fazendo podcast, principalmente talk show, já gravando em vídeo. Mas esses que são produzidos em vídeo também o pessoal pega só o áudio e coloca no Spotify, no Podbean, no Apple Podcast, ou seja, existe uma flexibilidade muito grande hoje. E é bom lembrar que a gente faz um trabalho, a gente precisa divulgar também, as pessoas precisam saber que existe aquele conteúdo à sua disposição. Então hoje se usa muito os vídeos curtos, ou seja, os shorts. A gente vai postar nas redes sociais e é importante aí a gente ver qual é o nicho para o qual a gente está desenvolvendo aquele conteúdo, em que rede social ele se encontra, em que grupos de debate. A segmentação, né, é característica da internet. Então é bom a gente publicar aonde está o público da gente. Fazer os cardzinhos, né, aqueles imagens, né, os anunciozinhos para publicar nas redes sociais, pode mandar via e-mail também. A gente pode fazer press releases, ou seja, textos destinados a jornalistas da velha e boa imprensa, que continua sendo um meio importante de divulgação. Hoje tem os influenciadores, né, se eles resolverem falar do nosso podcast para o público deles, se é o mesmo público que o público, né, da gente, vai ser bom também. E hoje a ferramenta mais importante é a gente ter um banco de dados com os e-mails dos nossos ouvintes, porque aí a gente pode mandar um e-mail cada vez que a gente publicar uma nova edição, a gente manda um e-mail. A gente vai ter que ter um site, ou através da rede social pede para o pessoal se cadastrar. Se você quer receber, né, ser avisado quando a gente publicar o próximo podcast, então, por favor, aqui escreva seu e-mail, autoriza a gente a te enviar e-mail. É muito importante essa regra de etiqueta, pedir autorização, né, para enviar material. E isso é muito valioso. A gente assim tem capacidade de conversar direto com o nosso público. E isso interessa para possíveis anunciantes. Muito bem, mas agora vem uma outra pergunta.
como que eu faço para produzir o podcast. Então, atenção que, resumidamente, eu vou falar das etapas de produção de um podcast. A primeira, o planejamento. Eu tenho que pensar no que eu vou fazer e em quanto tempo eu vou fazer isso. Definir o formato, pesquisar o assunto e escrever um roteiro. E esse roteiro vai variar dependendo do gênero. Se eu vou fazer um talk show, se eu vou fazer um documentário, se eu vou fazer um trabalho jornalístico, eu preciso pesquisar o tema, eu preciso buscar informações em fontes confiáveis. Atenção, cuidado com fake news, confira muito as informações. Se eu vou fazer ficção, óbvio que eu também tenho que pesquisar a respeito da história, mas aí eu tenho que escrever um roteiro com as falas dos personagens e também aonde entra música, aonde entra ruído, porque existe um enriquecimento da linguagem sonora que a gente utiliza quando vai contar uma história com podcast. Dá mais trabalho? Dá, mas fica muito legal. Estando pronto o roteiro, aí eu vou entrar na fase chamada de pré-produção. Eu tenho que selecionar e obter licença para utilizar as músicas. Eu tenho que também selecionar e conseguir os ruídos e efeitos sonoros. Muitas vezes eu posso contratar num banco de efeitos sonoros, né? Que eu vou também licenciar e pagar. Eu tenho que escolher os atores, convidar os radioatores, dubladores, dubladoras, radioatrizes, convidar as pessoas para o debate, dependendo do gênero, marcar a gravação, se vai ser num estúdio, se vai ser na casa das pessoas, se vai ser no lugar que eu arranjei para gravar o podcast. E então eu tenho que também combinar com a pessoa que vai ser o âncora, talk show, mesa redonda, jornalístico. Essa pessoa tem que estudar o assunto com antecedência, que ela tem que estar preparada para conduzir essa conversa. Muito bem, na hora da gravação, o produtor, a pessoa que está coordenando tudo, vai dirigir e coordenar essa gravação, vai orientar o técnico de som do estúdio, vai orientar o âncora, vai ficar tomando conta e se certificando que tudo vai correr direitinho. O âncora, como eu disse, ele vai coordenar a conversa, ele administra o ritmo da conversa. Se um assunto já esgotou, ele passa para a próxima pergunta. Se o assunto se tem alguém fugindo do assunto, ele volta para o assunto. Enfim, ele é o responsável por que a conversa seja interessante. E o técnico de som tem que operar o equipamento de gravação de forma que as vozes das pessoas sejam captadas com clareza e com qualidade. Depois que está gravado o material, aí então a gente passa para a fase de edição. O técnico de som ou o produtor, se ele sabe usar o software de edição, de gravação e edição de áudio, a gente vai cortar as partes indesejadas, os erros de gravação, a gente vai, preservar a parte boa da conversa. Ou, se é o caso de uma gravação de uma história radiofonizada, vai montar as músicas, vai botar os efeitos, os ruídos, tudo de acordo com o roteiro. Vai realmente montar, criar a história quase na sua forma final. Lembrando que tem a abertura e o encerramento. O encerramento, a gente informa que está terminando aquela história e fala a ficha técnica. Todo mundo que trabalhou ali, todo mundo que participou tem que ser citado dizendo o que fez. Pronta a montagem, a gente vai fazer a mixagem, a gente vai misturar esses elementos, nivelando os volumes das vozes, das músicas, dos ruídos, deixando tudo equilibrado para que a audição seja agradável, tudo fique numa mesma faixa de volume, a gente vai ouvir, regula o volume e fica ouvindo tudo com clareza e de forma agradável. Estando pronto o podcast, nós vamos então para a etapa da masterização, ou seja, a gente tem que exportar diferentes cópias, diferentes arquivos de áudio de acordo com as normas de volume de cada plataforma. O YouTube aceita música
com o volume até um determinado limite, o Spotify tem outro limite, o Apple Podcast outros, então o produtor e o técnico tem que saber esses padrões técnicos e exportar essas cópias respeitando esses limites. Isso é bem importante. Então, estando tudo pronto, o produtor ou o técnico vão se encarregar de fazer o upload das cópias adequadas para cada plataforma escolhida. E a gente pode botar no ar imediatamente ou deixar programado para entrar no ar num dia e hora determinado. Se esse podcast tem periodicidade definida, ele sempre é liberado, né, para as pessoas escutarem um determinado dia, uma determinada hora, então isso pode ser configurado lá nas plataformas de publicação. Cabe aí a cada produção escolher o seu padrão. Lembrando também, então, que tem que fazer um trabalho de divulgação. Então, o ideal é preparar um cronograma de lançamento, preparar os materiais que eu já citei lá atrás, né? Shorts, cards, textos, fotos, etc. E publicar, né? Divulgar bastante nas redes sociais e já começar a pensar na próxima edição. Ok, gente? Então, muito obrigado e agora, mãos à obra, vamos produzir cada um o seu podcast. Bom trabalho e um grande abraço.